nenhum dos pastores auxiliar, falando assim, eu amaldiçoo ele. Nossa. Eu amaldiçoo ele, jogou um monte de praga para ele. O homem não viu, mas eu vi, eu estava com esse pastor. Então, a própria liberdade dos espíritos de enfermidade entrar, às vezes começa na própria liderança. Porque os próprios líderes, é claro que não é todos, né? Mas alguns líderes tiram. Ó, tem um irmão que falou assim para mim, mandou um áudio para mim um dia desse, falou assim, pastor, eu quero sair da igreja, é errado eu sair da igreja, porque eu pedi carta, eu pedi para o pastor me liberar, e ele me amaldiçoou, falou que eu sou rebelde, disse aquilo, e não ia dar carta e não ia me liberar, não ia me abençoar. E ele falou, mas o pastor está errado, está no pecado, e eu estou ficando, vamos dizer em outras palavras, eu estou ficando mal. Você fica com um líder autoritário, um líder que às vezes não tem até, às vezes está num pecado, e tem gente que ficando doente por causa da liderança. E eu falei, não, meu irmão, você já fez sua parte, você pediu para sair, pediu a bênção, ele não quer dar, você sai, você vai ficar oprimido lá, sendo oprimido. Verdade. Então, muitas das doenças, assim, existe vários casos de espírito de enfermidade que não vou falar alguns, mas já começa essa falta de proteção dos líderes. Os líderes tinham que sarar a sua igreja. E não enfermar. Não enfermar. Tem muitos líderes deixando o seu povo doente. Verdade. Não sei se aí acontece aí na sua cidade, mas se acontece aí, escreve aí misericórdia. Literalmente. Ele escreve misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Tem muitos líderes deixando. E aí acontece o contrário também. Eu vou falando dos líderes que maltratando a igreja. E também, a compensação, tem ovelha que fala mal do seu pastor sem motivo nenhum. Ele fala mal, o fofoqueiro atrai doença. Então, os espíritos de enfermidade entram de várias formas. Existem vários tipos de enfermidade. Nós vamos falar de alguns aí. Mas só que o fofoqueiro atrai doença. E eu estava vendo uma vez o Dag Hughes, que escreveu vários livros, é o pastor da África, não sei se o pastor conhece. Ele escreveu aquele Lealdade e Deslealdade. Tem vários livros, né? Até que eu comprar uma caixa de livros, ele tem uns 60 livros que vende um pacote assim no livro. Você tem que fazer assim, um combo. Combos aí te quer. Verdade. Ele vende o combo. Aí ele falando assim, uma vez eu vi uma palestra, ele veio no Brasil uma vez só, não sei se veio mais, pelo menos eu vi nessa vez que ele veio, que ele teve um sonho. E ele disse que estava falando mal de outro pastor, ele estava andando junto com um pastor e falando mal de outro pastor. E ele viu aquele javali bem grande, lá no topo do monte, correndo para lá e para cá, e quanto mais ele falava, o javali corria e descia o monte. E aí ele falava mal desse pastor, corria, e aí ele via que o javali vinha na direção dele. Aí ele vira para trás e o javali pula no peito dele. Bate no peito e ele acorda. E aí ele escuta uma voz. Falou, sempre quando você estiver falando mal do meu filho, você atrai demônio para sua vida. Olha aí. Aí o que acontece? Ele disse que nem assistia programa de televisão de pastores para não ser tentado falar mal. Eu falei assim, que assiste os bichos, coisa e tal. Então, um fofoqueiro que fica falando mal de pastor. Quantas vezes já vi pessoas defamando líderes, sendo mentira, levando para frente. Às vezes ele ouviu uma história, às vezes você nem sabe se é verdade aquela história. O pastor fez isso, ou o pastor fez aquilo. Lembra que eu falei o primeiro pastor, né? O pastor deixando a igreja doente. E as ovelhas ficando doentes porque está falando mal do seu líder. Se você perdeu a confiança no seu líder, então é melhor sair. Mas melhor do que ficar dentro da igreja falando mal dele. E só fazendo um adendo aí do que o senhor está falando, no judaísmo, uma das maiores razões da lepra, tinham 10 causas primárias da lepra. E uma das maiores era Lashon Hará, o pecado da língua. E agora você falando isso, lembrei de Miriam. Sim. Miriam, que falou mal de Moisés. Perfeito. E ficou leprosa. Perfeito. Então tem muita gente ficando leprosa. E você sabe que... É que o senhor tá... Você sabe que a tradição judaica diz que essa lepra, ela veio para tocar em Arão. Mas não tocou por causa da unção que ele havia recebido. Ou seja, a unção protegeu. Mas tocou tanto na Miriam que entrou nos ossos dela a lepra. É o que o senhor está falando, pecado da língua. E tem muita gente que fala mal, hein, pastor? Muita gente. Muita gente. Então, assim, essa questão aí, eu achei interessante o senhor falar
principalmente pastores que falam mal das ovelhas, ovelhas que falam mal dos pastores. Isso é muito grave, né? Infelizmente, a gente tem se deparado com algumas situações que não é fácil. Eu sempre falo, pessoal, gente, aprenda a investigar as coisas, não sair falando mal de ninguém. Agora, nesse cenário eclesiástico, hoje o senhor entende que tem muitas pessoas com espírito de enfermidade dentro das igrejas? Existe Um lugar muito. que deveria ser cura, tem muita gente enferma a nível de espiritual. Isso. Porque eu penso assim, as doenças, seja emocional, física ou espiritual, o povo de Deus não deveria aceitá-la. Não quer dizer que o crente não fica doente, mas não deveria aceitá-la ela. Se o crente ficar doente, você vai orar para ele ser curado, mas não deveria conviver pacificamente com a doença. Sim. Eu falo assim, a doença, você tem que fazer guerra, seja ela de qual origem for. Aí nós vamos entrar na questão que ser espírito. Como o povo aceita a doença, então aquela doença pode ser um demônio, um espírito de enfermidade, a igreja aceita. A igreja não está investigando essa doença é a origem emocional, física ou espiritual. A igreja aceita a doença, então o espírito está lá. Porque acontece o seguinte, a doença, você tem que fazer guerra para a doença, você não deve aceitar a doença. Por quê? Eu gosto de falar assim, o diabo vem para roubar, matar e destruir. O ladrão, né, que Jesus fala, vão dizer que é o diabo. A doença, ela rouba, ela mata e ela destrói. Igual o diabo. Igual os espíritos malignos, igual os demônios. Hoje cedo falando de demônio. aí eu dei um livro. Então, a doença traz o mesmo mal, seja de origem, que origem for. Então, como a igreja aceita, o espírito fica ali acomodado. Vão dizer que a pessoa está com um espírito de enfermidade há 10 anos, porque a igreja aceitou. E a igreja não deveria aceitar nada que fosse ruim. A Bíblia diz, não se conformeis com este mundo, mas transformar este mundo pela renovação da sua mente. Então não se conforme com a doença, não se conforme com o tumor, com o caroço, seja que doença for, com a minha hérnia de disco. A pessoa fala, minha hérnia de disco, meu bico de papagaio. Tudo dela. É tudo dela. A minha enxaqueca. Sério, aí ele costuma com a doença. Não, a igreja não deve aceitar. Então, como a igreja aceita, o espírito fica ali, tranquilo, ninguém mexe com ele. Então, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava num lugar, e aí chegaram, estava ministrando, ali foi uma palavra de conhecimento, que existe várias formas que Deus dá a palavra de conhecimento, e aí trouxeram uma mulher... Da cura? Da cura. Opa! Da cura. Aí eu vou falar, uma das formas foi essa, aí trouxeram uma mulher para orar. Falou, pastor, olha que ela está perdendo a visão, está com problema na visão dela. E aí, como eu estava com uma igreja era meio tradicional, o meu modo de orar para a doença é repreender. É falar, doença sai, doença na visão, doença tal, eu falo o nome da doença e mando embora. Mas eu pensei, estou numa igreja mais tradicional, eu vou orar de uma forma mais tradicional. Senhor, cura a visão dela. Eu não oro assim, mas ele veio na minha mente, eu vou orar assim, Senhor, cura a visão dela, não sei se toca. Mas uma das formas de uma palavra de conhecimento vir para a cura é sair uma palavra espontânea da sua boca. Aí eu coloquei a mão na vista dela, eu estava em cima do púlpito, assim, 1,5 metro, e ela embaixo. E aí na hora que eu ia pensar, Senhor, cura... Aí saiu uma palavra diferente da minha boca, que foi a revelação. Saiu assim, espírito de cegueira, sai dela. Na hora que eu falei, espírito de cegueira, sai dela, ela manifestou. E o demônio, que quando manifestou, falou assim, eu estou colocando cegueira nela, porque ela era nova convertida, para ela não ler a Bíblia. Então, essa é uma das formas da palavra de conhecimento, de revelação para a cura. Outra forma que é muito comum, muita gente recebe, pensa que até está sendo atacado pelo diabo, é que você sente a dor do outro. Sintomas físicos, né? Sintomas físicos. Aí a pessoa pensa, tem uns que falam, pastor, estou sendo atacado. Mas é uma palavra de revelação que alguém está com aquele problema físico dentro da igreja. Se você recebe essa revelação, pode orar que a cura vai acontecer. Se você tem uma revelação, se você sentir, vamos dizer, eu entro na igreja do pastor Rogério, não estou com dor nenhuma no cotovelo, começa a doer muito meu cotovelo, alguém na igreja está com essa dor lá, posso falar, vem aqui, é que Deus me usa de uma palavra de conhecimento de forma diferente, mas vamos dizer, se for no estilo Randy Clark, é assim, vem aqui você que está com problema no cotovelo que eu vou orar por você.
vai ser curado na hora. Porque tudo que Deus revela, não revela só por revelar. Deus revela para fazer. Deus revela para curar. Se for na questão da doença, Deus revela a doença porque Ele vai curar essa doença. Não revela só para